Eu gosto muito dos livros de Machado de Assis. Olha, eu gosto. Esse verbo gostar é um verbo transitivo. Quem gosta, gosta de algo, de alguém. Eu gosto dos livros. Ah, vocês observaram? Dos livros de Machado de Assis. Consequentemente, isso aqui é o meu complemento, é o objeto indireto. Por quê? Ele está preposicionado. Ele se une à ação verbal através de preposição, objeto indireto. Atenção! Verbos transitivos: dar, mostrar, pedir, devolver, entregar, oferecer, entre outros. Eles pedem dois objetos, ou sejam, objeto direto e o indireto. Então são aqueles verbos bitransitivos. Exemplo: o senador deu uma entrevista a todos os canais abertos de TV. Vejam bem, o senador deu o quê? Quem dá algo a alguém. Ele deu uma entrevista. Uma entrevista é um complemento direto ao sentido do verbo, transitivo direto. A todos os canais abertos de TV. A todos os canais abertos de TV é o complemento indireto do verbo. Por quê? Ele está preposicionado. Esse elemento, uma entrevista, se une diretamente ao verbo. A todos os canais de TV se liga, se une indiretamente à ação verbal. Então, nós temos aqui objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Formas pronominais oblíqua. Lhes, sempre exercerão a função de objeto indireto. Não esqueçam. Mostrou-lhe as fotos do passeio. Mostrou a ele ou mostrou a ela. Então, esse verbo é um verbo transitivo indireto. O, a, os, as. Esses pronomes sempre serão objetos diretos, porque eles complementam o verbo transitivo direto. Vamos ver. Feriu-a gravemente. Feriu a ela. Então, vocês estão observando? Esse verbo aqui, ele pede um complemento direto. E quem fará essa vez vai ser um pronome oblíquo. Me, te, se, nos, vos, dependerá da regência do verbo. Eles podem representar objetos diretos ou objetos indiretos. Dependerá da situação. Cabe análise. Exemplo: deu-me um belo presente. Deu a quem? Deu a mim. Consequentemente, nós temos um objeto indireto, o verbo transitivo indireto. Ofereceu-nos a quem? A nós, um livro. Então, o nos, objeto indireto. Viu-nos muito rapidamente. Nos, viu. Quem vê, vê alguém ou vê algo. Então, transitivo direto. Objeto direto preposicionado. Pode acontecer? Com certeza. A preposição é típica, é característica do objeto direto, mas um verbo pode ser transitivo direto e exigir também uma preposição. Complemento ligado ao verbo mediante preposição. Então nós temos um objeto direto preposicionado. Neste caso temos o objeto direto preposicionado. Ele pode ser facultativo ou não, mas não deixará de ser um verbo transitivo direto. Usos facultativos, com verbos que expressam sentimentos. Exemplo: o homem amava aos que o rodeavam. Nós temos o verbo amar, transitivo direto. Mas estão observando? Ele está ligado, está conectado ao seu complemento através de uma preposição. Um complemento direto do verbo amar. Nas antecipações de objeto comuns em provérbios. Vejam, ao boi pega-se pelos chifres e ao homem pela palavra. Veja, o verbo pegar, pega-se ao boi. Isso é um complemento direto do verbo, mas ele está preposicionado. É porque, sintaticamente, é necessária essa construção para que faça sentido. Nós temos objeto direto preposicionado. Nos casos de objeto direto constituídos
do pronome oblíquo seguido de aposto. Nesse caso também, nós temos um complemento direto preposicionado. Os maus ofendem-nos aos bons, porque estes os incomodam. Estão vendo? Aqui, ofendem-nos seria um verbo transitivo direto. Nesse caso aqui, ele está funcionando como um objeto indireto. Com reforço à clareza. Exemplo, cumprimentei-o e aos que com ele estavam. O que nós temos aqui? Cumprimentei-o. O é objeto direto. Mas vejam bem, aos que com ele estavam, reforçando o meu objeto. Então, consequentemente, ele estará preposicionado. Aos. Sem a preposição, podemos imaginar ser o segundo elemento um objeto direto, não é isso? Sujeito de algum verbo que, na realidade, não existe. Uso obrigatório. Para evitar ambiguidade, mais precisamente, para não haver confusão entre o sujeito e o objeto, aí a presença da preposição se faz necessária. Exemplo. Ao turista, o ladrão surpreendeu. Está ambíguo, não está claro o que está sendo dito. Então é necessário preposicionar um verbo transitivo direto para que isso se esclareça. Vejamos. Sem a preposição, nós teríamos uma construção ambígua. Quem surpreendeu quem? Então precisaríamos de uma preposição para definir, completar um verbo transitivo direto. Vejam bem, é claro que a ordem direta resolve muito bem a dificuldade. O ladrão surpreendeu o turista. Então, se suprimirmos a preposição e colocarmos na ordem direta, sujeito ativo, então ficará claro. Suprimiremos a ambiguidade da frase. Adjunto adverbial. Termo da oração que se refere ao verbo, ligando-se com preposição ou não. A função indica uma determinação, uma circunstância, algo que está sendo acrescentado à expressão do verbo. Esse é o adjunto adverbial. Exemplo. Os jogadores saíram rapidamente do campo após a derrota. Vejam bem, verbo aqui, saíram. Eles saíram de onde? Do campo. Mas como é que eles saíram? Saíram rapidamente. Estão observando? São duas circunstâncias que foram acrescidas, acrescentadas ao verbo sair. Então isso é o quê? Adjunto adverbial. Após a derrota é outro complemento verbal. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial de causa. Todo o rebanho emagreceu devido à seca. Estão reparando? Devido à seca. Está completando, está acrescentando uma circunstância ao verbo emagrecer. Então isso é adjunto adverbial. Afirmação. Iremos ao trabalho. Com certeza. Olha, iremos com certeza ao trabalho. Isso é uma circunstância, uma informação adicional feita ao verbo. Isso é o papel do adjunto adverbial. Ele pode ser também de dúvida. Talvez seja melhor ir embora. Talvez seja. Estão percebendo? O acréscimo, a informação adicional feita diretamente ao verbo? Atentem-se, isso não é complemento verbal, é algo que está sendo acrescentado, acrescido à ação do verbo. Companhia. Fui ao show com meu amigo. Como é? Com quem que eu fui ao show? Com meu amigo. Estão percebendo? É uma informação acrescida ao verbo ir. Então isso é adjunto adverbial. De instrumento, quebrou a vidraça com uma grande pedra. Com uma grande pedra é a forma, é a circunstância como ele quebrou a vidraça. Então é adjunto adverbial. De meio, viajaremos de navio. Como que viajaremos? De navio. De navio é um adjunto adverbial, que foi acrescentado, foi acrescido ao verbo viajar para esclarecer. Essa é a função do adjunto adverbial. Ele pode ser ainda de finalidade. Estudaram para fazer as provas. Estão reparando?
para fazer as provas é uma circunstância, é uma informação adicional feita ao verbo estudar, então isso é uma adjunta adverbial, que pode ser também de condição. Não entrem sem a minha permissão. Não entrem sem a minha permissão. Sem a minha permissão, isso é um adjunto adverbial de condição. Modo, o que é mais comum, é mais frequente. Olhou calmamente a saída dos alunos. Estão percebendo? Olhou de que forma? Como? Calmamente. Então isso aqui é o quê? Uma maneira, um modo como ele olhou. Calmamente. Só para chamar a atenção, um detalhe interessante, normalmente os advérbios terminados em mente, eles são advérbios de modo. Adjunto adverbial de modo. Intensidade. Estávamos extremamente cansados. Extremamente é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de intensidade, porque ele intensifica a ação do adjetivo cansados. Adjunto adverbial de tempo. Todos saíram em 15 minutos. Saíram em 15 minutos. Perceberam? A informação adicional feita ao verbo sair, então isso é um adjunto adverbial de tempo, indica uma ação temporal. Negação. Eles não respondiam aos meus apelos. Eles não respondiam. Perceberam? Ele simplesmente neutraliza a expressão do verbo respondiam. É um advérbio de negação. Concessão. Apesar do estado precário do campo, o campeonato foi ótimo. O campeonato foi ótimo, apesar do estado precário do campo. Isso acrescenta uma circunstância à expressão verbal, adjunto adverbial de concessão. Falamos sobre história. Sobre o que nós falamos? Sobre história. Isso é uma adjunta adverbial, assunto. Lugar. Nascemos no Brasil. Essa locução verbal é o adjunto adverbial, sintaticamente falando, do verbo nascer. Adjunto adverbial de lugar. Questões comentadas. Vamos verificar se nós realmente assimilamos esse conteúdo através de questões comentadas. Vamos lá. Vejamos o trecho. Agora vire a página e olhe o anjo que ele possuiu. Veja esta mantilha sobre este ombro. Alterando-se o sujeito dos verbos destacados para tu e depois nós, teríamos a seguinte modificação das formas verbais. A resposta, letra E. Vira tu, olha tu. Vê você, viremos nós, olhemos nós, vejamos nós. Transforme a voz passiva analítica as frases a seguir. Todos esperavam ansiosamente o desfecho daquele caso. Vejam bem, como é que nós podemos transformar essa construção em voz passiva? O verbo esperar. Esperar é um verbo transitivo direto. Isso só pode ocorrer se o verbo for transitivo direto. O desfecho daquele caso foi esperado por todos. Então, nesse caso, nós transformamos a voz ativa em voz passiva. Pessoas mal intencionadas falsificaram a assinatura do diretor. Isso está na voz ativa. Sujeito, pessoas mal intencionadas, praticam a ação, falsificaram. Como é que eu vou transformar isso para a voz passiva? Trazer o objeto para o lugar do sujeito e o sujeito para o lugar do objeto, que será o agente da passiva. A assinatura do diretor foi falsificada por pessoas mal intencionadas. Pronto, eu transformei em voz passiva. Carros e ônibus transportam milhões de pessoas todos os dias. Isso está ativo. Transportam milhões de pessoas todos os dias. Quem? Carros e ônibus, que é o meu sujeito. Vamos fazer essa transformação, passar o sujeito para o lugar do objeto, que será o agente da passiva, e trazer o objeto para o lugar do sujeito. Então,
Milhões de pessoas, todos os dias, são transportadas por carros e ônibus. Eu transformei na voz passiva. E lembrando sempre que o meu agente da passiva, ele sempre será preposicionado. Vamos a outra questão comentada. Mas uma diferença houve. Qual é o sujeito dessa oração? Que tipo de sujeito nós temos aqui? Lembram-se, o verbo haver no sentido de existir, ele não aceita o sujeito. Não há um responsável pela ação direta do verbo, só o resultado da ação. Consequentemente, esse sujeito estará agente, indeterminado, paciente, inexistente ou oculto? Claro, ele estará inexistente. Qual alternativa é que há uma oração sem sujeito? Vamos observar. Vejamos. Comecei a estudar muito tarde para o exame. Qual é o sujeito dessa oração? Basta olhar o verbo. Quem é que exerce a ação sobre o verbo? Eu. Eu comecei a estudar muito tarde. O sujeito está claro. Em rico estojo de veludo jazia uma flauta de prata. Olhemos o verbo, jazia. O que é que jazia? Uma flauta de prata. O sujeito está aí. Soube-se que o proprietário estava doente. Soube-se. Vejam bem, qual é o sujeito que nós temos aqui? Aqui nós não temos um sujeito determinado. Há apenas uma ação verbal, mas eu não consigo acreditá-la diretamente a ninguém. Então esse sujeito está indeterminado. Houve muitos feridos no desastre. Aí está a oração sem sujeito. Lembram-se? Verbo haver no sentido de existir, eu não tenho a quem acreditar pela ação do verbo. Na verdade, está apenas sendo dito que muitos feridos no desastre existiram. Julgaram-no incapaz de exercer o cargo. Quem julgou? Há uma ação verbal. O ato está aqui. Mas eu não tenho a quem acreditar diretamente pela ação verbal. Consequentemente, esse sujeito está indeterminado. Estudo do período composto. O que é isso? Até o presente momento nós estudamos, avaliamos somente orações simples, apenas uma ação verbal. Aqui nós vamos ver as orações coordenadas, verbos, ações diferentes que se coordenam entre si, e as orações subordinadas, aquelas que dependem sintaticamente ou semanticamente uma da outra. Vamos ver. Num processo de subordinação, um período composto por subordinação, nós teremos sempre uma oração principal, na qual estará sempre uma frase, e, claro, uma oração subordinada a ela. Então nós teremos um processo de subordinação. Entende-se como nomes, na gramática, os substantivos, adjetivos e advérbios. Vamos ver. O adjunto nominal é o primeiro termo ligado ao nome, termo que se associa ao nome, substantivo, sem mediação verbal, para qualificá-lo. Vejamos o exemplo. Aquela nossa casa antiga era um sonho. O que nós temos aqui no espaço do sujeito? O substantivo casa, é o núcleo do sujeito. Então o pronome, o outro pronome e o adjetivo, eles são o quê? São adjuntos adnominais. Por quê? São determinantes do substantivo casa. Núcleo do sujeito casa, adjunto adnominal, aquela, nossa e antiga. Predicativo é o segundo termo ligado ao nome. Ele pode ser do sujeito ou pode ser do objeto. Termo que qualifica, caracteriza, indica um atributo, não é isso? Do nome, o qual se prende por um verbo de ligação. Nesse caso, nós temos o nome mediado por um verbo de ligação. Vejamos como funciona. A velha árvore caiu. Qual é o sujeito que nós temos aqui? A velha árvore. No caso, árvore é o núcleo do meu sujeito. Velha, isso aqui é adjunto nominal, é o determinante de árvore. A árvore está velha. E agora? Diferente. Nós temos um verbo de ligação mediando o sujeito e a sua característica. Nesse caso, velha é predicativo. No primeiro, velha é adjunta nominal.
Terceiro elemento ligado ao nome é o complemento nominal. Ele complementa o sentido de um nome. Alguns nomes, como substantivos, adjetivos e advérbios, não têm significação completa, precisam de um complemento do mesmo modo que os verbos transitivos. Então vejam bem, o complemento nominal, ele se parece em muito com o objeto indireto. Ele se une, se liga ao termo a que se refere através de uma preposição, ou seja, um conectivo. Vejamos aqui. Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. Estão vendo? Nós temos aqui a natureza. Isso é um complemento nominal. Complemento de quê? Complemento do nome, o substantivo proteção. Ele veio para complementar o sentido, a necessidade de sentido do nome, proteção. Principais diferenças entre o complemento nominal e o adjunto nominal. Vamos ilustrar mais aquilo que nós vimos anteriormente. O adjunto nominal só se refere a substantivos concretos e abstratos. Vejamos. As estradas de terra serão asfaltadas. Estradas é o núcleo do meu sujeito. Isso é um substantivo concreto. E de terra é o adjunto nominal. Por quê? Caracteriza, é determinante de estrada. O complemento nominal refere-se a substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Vejamos, a estrada é paralela ao rio. Nós temos o quê? Paralela é um adjetivo e ao rio é um complemento nominal. Então vejamos, paralela está ligado à estrada, então é um predicativo. Ao rio é um complemento nominal, por quê? Completa o sentido da palavra, do adjetivo paralela. O aposto. O que é um aposto? Ele é o termo da oração que se refere a um nome, que tem a função de explicar, esclarecer, identificar ou resumir uma ideia referente a esse nome. Geralmente vem separado por vírgulas ou dois pontos. Vejam bem, este ano desejo uma coisa, dois pontos, a vaga na universidade. Nós temos aqui o que? A presença de um aposto explicativo. Ele está depois de dois pontos. Suas exigências incluíam muitas coisas. Melhor salário, horário reduzido, assistência médica. Nós temos aqui a presença do aposto enumerativo. Vejam, ele está depois dos dois pontos. A rodovia Belo Horizonte-São Paulo foi reformada. Olha, esse é um aposto especificativo. Esse caso é uma exceção. O aposto pode vir, ou melhor, não estará entre vírgulas, nem depois dos dois pontos. Vocativo. O que é o vocativo? Olha, ele chama ou interpela o interlocutor, ou seja, a quem nos dirigimos. Vem separado por vírgulas e admite a anteposição de interjeições. Vamos trabalhar um pouco? Vamos ver algumas questões comentadas sobre esse assunto. Qual é a função do termo sublinhado? E nasceu o ipê, a árvore graciosa e forte. Qual é a função de a árvore graciosa e forte? Estão vendo? Ela dá um atributo, uma informação adicional ao nosso substantivo. Então nós temos aqui um caso de aposto. A conscientização de que lugar de criança é na escola. O que nós temos aqui? De que lugar de criança é na escola é um complemento, é uma complementação da palavra conscientização, que é um substantivo. Então nós temos aqui o que? O termo grifado é um complemento nominal. Temos um desfile de múmias e bruxinhas o ano todo. O que nós temos aqui? Nós temos aqui múmias e bruxinhas, se referindo a desfile. Desfile é o meu substantivo, é o determinado. Consequentemente, múmias e bruxinhas é adjunta nominal.
uma ruazinha escura e estreita, cujo nome nem dá para ler. Qual é a função de escura e estreita? Olha, isso aqui está referindo-se à ruazinha. Então, escura e estreita e uma é a adjunta nominal. Subordinadas. As orações subordinadas, elas estão sempre subordinadas a uma oração principal, integradas por uma conjunção. Esse processo, nós temos um processo chamado orações subordinadas. Orações coordenadas. As orações coordenadas são ações verbais que coordenam entre si, e elas possuem certa independência sintática, diferente do processo de subordinação. Nesse caso aqui, nós temos as orações coordenadas, quando ações verbais se coordenam entre si. Orações subordinadas. As orações subordinadas, elas dividem-se em 3 grupos, basicamente. São orações substantivas, coordenadas adjetivas, ou elas podem ser ainda